Nesse vídeo eu vou comentar sobre uma live que o streamer Hayashi, um dos maiores streamers aí do Brasil, teve com o diretor da Twitch, Clancy. E nessa conversa que eles tiveram, eles abordaram vários assuntos que são importantes, principalmente para nós que somos streamers brasileiros e reclamamos tanto da Twitch, né? Essa entrevista repercutiu bastante na comunidade. Irritou um monte de streamers, principalmente pelo fato do diretor ter comparado a profissão e trabalho de streamer com um serviço freelancer e que talvez pareceu como se fosse uma coisa sem tanta importância e significado. E aí eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Por quê? Teve uma enxurrada na internet de pessoas criticando o diretor e achando um absurdo, e eu pensei um pouquinho diferente. Não, eu olhei aqui essa entrevista e concordei com quase tudo que ele falou. Então eu sinceramente não entendi o motivo de tanta irritação da comunidade, por isso que eu vou trazer as minhas considerações pra vocês. Vale lembrar que é o meu ponto de vista, nem todo mundo precisa pensar igual. O que eu vejo da criação de conteúdo é pessoas só um imitando o outro, porque o cara tocou pau no negócio, falou mal, eu vou lá e vou fazer também. Então eu vou dar aqui minha opinião direta, como eu sempre faço aí pra vocês. Vamos embora pro vídeo. Bom, vale lembrar que eu separei o trecho que eu achei mais interessante aqui pra vocês. Quem tava nessa live aqui? Aqui no canto esquerdo superior, Hayashi, na direita, Shouki7, não sei quem é. Ela não falou uma palavra, então não sei nem se ela é brasileira, acredito que seja. Esse cara aqui, Mount, que eu também não sei quem é. E aqui, esse cara aqui, ó, o DJ Clancy, é o diretor, então, da Twitch, um dos diretores da Twitch. Well, I have a question that is related to this topic. It's a pretty tough question to make. I'll try to do it as respectfully as I can. Quando o cara já começa falando do jeito que ele falou ali, é complicado, mas eu vou pedir da forma mais respeitadora. É porque já sabe que lá vem bomba, o cara vai carcar, né? Uma pedreira pra cima do diretor aí, vamos ver o que que é. But the thing that I have to say is that after 7 years, 8 years streaming to this platform, there's one thing that I consider, that is that Twitch is not what I call a trustworthy or reliable platform. And I'll split this into 2 segments. First one. O cara já cria conteúdo há 7, 8 anos, mas ele não considera a plataforma confiável. Bom, persistente esse cara, hein? 8 anos criando conteúdo, mas ele não acha que a plataforma seja confiável. Bacana. One is about revenue. This that you said, if I get banned from Twitch, I can like stay a week or a month without getting any money to pay rent or anything. But not only getting banned, I can get a lot of less money from Twitch from a month to another. And we get it that in January and February, ads are pretty different than especially in December and November. But this is a thing, and we know it, right? So this is what I mean by not a trustworthy platform, because we cannot rely on Twitch to know if we're gonna get the money that we were expecting. And I know this is... Com licença, gente, mas para te esperar um valor que você espera da Twitch, para te esperar valor só trabalhando de carteira assinada, né? É lógico, aqui vai depender de o quanto de lives fizer e tudo mais, né? O quanto de espectadores vai ter, então... né? Eu achei meio sem cabimento a pergunta, né? Ele quer ter uma coisa esperada de pagamento? Não é assim que funciona, né? It's up to us to perform and to get viewers to watch and help us, but not only, right? And the second thing is about changes on the platform. And this Mount, can I suggest this? Let's talk about your first point. Okay, yeah, sure. Because I suspect the answer to the first point will be different than the answer to the second point. Okay, yeah, of course. Right. Go ahead. And by the way, this balloon that just appeared, there's this new thing. Hold on. What the heck? The camera stops working. I had it when I tried to live stream from my computer. Yeah, there's something in Chrome and O máximo que essa guria falou foi a risada, hein? Pelo menos no trecho que eu vi, né? Ela pode ter falado mais na entrevista, eu não tô sabendo, não vou ser injusto também, né? Mas agora o diretor aí acabou de entregar a idade dele, né? Travou aí a webcam e ele não sabe como resolver, né? Coisa de velho mesmo. Coisa que eu faço lá nas lives. On the Mac conferences, I need to figure out how to turn this thing off. Because right now, my camera is frozen. This is hilarious. Hold on. All right. I'm going to go ahead and answer without my camera. Kind of sucks. Yeah, it's all right. So, I know this is very challenging. Não, tem que fazer uma pausa aqui, né?
Aí tu vê a consideração que o diretor da Twitch dá pros streamers, né? O cara... Ah, é meio chato dar a resposta sem câmera, mas vou dar mesmo, azar. Fica aí sem câmera aí. É só perguntinha de vocês mesmo, né? For creators, because you need to fund your life, and that requires consistency of payment. Now, the problem you experience actually isn't unique to live streaming. My brother, he's lived his life as an actor, and he goes from one job to the next and then hustles and tries to get a commercial job. And he hasn't been a successful actor. He's been a marginal actor who he lives in New York, gets a play every now and then, gets a TV commercial, gets this, gets that. And I have a number of friends that are musicians, and they have a similar challenge. That in fact, they love a steady gig where they know they can get money regularly. With Twitch, it's really no different than many other creative endeavors. It's just with all those other creative endeavors, you're not on just one platform, right? You get music. Ó, você falou, ele comparou com então o irmão dele que trabalha como ator e recebe um trabalho aqui, outro ali, e disse que streamers tem a ver com a área criativa, né? E não tem como ter um pagamento fixo, que eu concordo totalmente com ele. E aqui ele fala assim, ó, você consegue trabalhos musicais em vários lugares, ou seja, até o diretor, eu vou até botar a minha webcam aqui, ó. Até o diretor da Twitch recomenda que vocês façam conteúdo em outras plataformas também. E eu falo isso aqui no canal e os caras continuam fazendo 10 horas de live todo dia na Twitch, só na Twitch. Até o diretor musical tá falando que tem que complementar a tua renda em outras áreas. Eu vou voltar um pouquinho para vocês verem. Probably no different than many other creative endeavors. It's just with all those other creative endeavors, em you're not apenas on uma just one plataforma. platform, right? You get music jobs all over the place. And so when you decide to be a musician, that's part of being a musician. And there isn't one platform you can say, why doesn't this platform do X? Now with Twitch, it just so happens that, you know, we're the conduit for how you make your money. So it's easy to say, what more can Twitch do about this, right? In general, we would love for the money coming into Twitch to be even too. We would love the advertising revenue to be as high in January, February, and March as it is at the end of the year. Because of course, the way we run our business, we have expenses in January, February, and March. But we have to figure out how to run our business, even though our expenses are constant over the year, even though our revenue can fluctuate, right? And I know this doesn't solve the problem, but the only way we can solve the problem is in some ways taking control out of your hands. We can decide that, you know, we won't pay you as much in December to make sure you get, you know, as much in, you know, you don't have anything go down. I'll pay you less throughout the year to force you to let me be the one that controls your money, right? Because that's good for you, and then you plan your spending accordingly. Aí agora o diretor se faz de bonzinho, diz, nós não queremos tirar o controle da mão de vocês. Que mão de vocês nada, cara. A Twitch fica com 50% da receita dos subs, né? Mas beleza. Tá bom. Se fez de bonzinho ali, saiu por cima, mas eu não tiro a razão do diretor também. É um serviço de área criativa. É um serviço que num mês tu vai conseguir um valor X, no outro tu pode conseguir o dobro. Né? Depende de como, do teu empenho e sorte também. Às vezes depende da sorte, né? Accordingly, and you figure out your life and that sort of thing. We shouldn't do that, right? Us getting in the middle of how you figure that out, that doesn't make sense. Unfortunately, I think this is a reality of a creative lifestyle. And it's not unique to live streaming. You know, it is no different than if you chose to be a musician, an actor, an artist, you know, a sculptor. Yeah, I get it. Yeah, that's true. It's way better for us to have the money in our hands and decide whether we spend more in this month and less in the other month to compensate. Because in January we know that we won't have as much money as in December or November. Then Twitch to try to compensate January and February for us, right? Yes. The reality is, you've chosen a career that you're passionate about that has upsides and downsides. And you've chosen not to go work at a Starbucks where you get
Foi aqui que deixou os streamers irritados. Até então ele tava comparando com músico, com escultor, e então streamer, a gente é... vai escultor, né? Vai streamer, área criativa. Agora, eu acredito que o diretor, para querer falar de um modo geral das pessoas, para todo mundo, digamos, quantas mil pessoas viram esse vídeo, né? Para todo mundo entender, ele resolveu usar aqui um exemplo. E você escolheu não trabalhar em um Starbucks, onde você recebe o que for por hora. Aí pronto. Nossa, aí os streamers já ficaram irritados, me compararam com o atendente do Starbucks, não sei o que absurdo, é isso que a Twitch pensa da gente, vamos fazer videozinho no YouTube reclamando e daí vai engajar e vai dar audiência, porque o streamer Bambambam falou que tá saindo da Twitch, tá todo mundo saindo da Twitch, vamos... Convenhamos, galera. Desde quando virou moda criticar a Twitch, quando eu criticava, eu tava feliz. Tá todo mundo dando moral de cueca criticando, né? A maioria deixa de fazer o seu, essa é a verdade. Por isso que não cresce. E daí as pessoas se sentiram menosprezadas pelo diretor? Não, eu acho que ele só quis usar um exemplo. E por que não do atendente do Starbucks? A maioria dos streamers ganha que nem um diretor executivo de uma empresa, não, né? Chosen a career that you're passionate about, and you've chosen not to go work at a Starbucks where you get whatever it is per hour, and you know it won't be less than that, but you also know it won't be more than that. And you've chosen a path that as you succeed, you may get much more than... Essa eu achei interessante. E você escolheu um caminho em que, à medida, conforme as coisas aconteçam, né, que você tem sucesso, né, você pode ganhar muito mais do que ganharia por hora. What you would get at an hourly rate and much more than you did earlier. E muito earlier. mais do que ganhava antes. I'd say one of the good things about Twitch is Eu diria que uma das coisas boas da Twitch é, em geral, eu acho que as comunidades são muito leais e consistentes. Concordo. Quem assiste live na Twitch é fiel, assiste live na Twitch. General, I find the communities are very loyal and consistent. Yeah. Whereas if you are creating short form content, the algorithms can be very particular. You can have a number of videos that get caught in the algorithm, so now you're doing well, and then suddenly the algorithm doesn't like them. And, you know, there's no shortage of people that were popular for 6 months on short form social media, or a year or 2 years, and then suddenly, who was that person? What I like about Twitch is, in general, creators, like, they show up, they keep creating, and their communities keep showing up, which I think is better than those things. And so in some ways, Twitch gives you more consistency than some other platforms, or some other venues of creative expression. Okay, yeah. Ele tá dizendo que a comunidade da Twitch ajuda a Twitch a ser a plataforma mais consistente que tem, beleza. O que tem que parar de ser inconsistente é as diretrizes da Twitch, de vocês, diretores, que alteram toda hora. Que uma hora é um valor do sub, e depois muda, e depois muda uma regra, e depois mete um monte de anúncio que não tinha antes. Tá? Só falta a direção da Twitch ser consistente, que nem a comunidade é. Aí é sucesso. Get it. I mean, we chose to work with something that we know it's not consistent throughout the year, right? So, but at the same time, we have we are free to create whatever we want. So yeah, I know, I get it that we have the ups and downs as being a streamer. Yeah. We've had conversations. Let me say real quick. Yeah, In fact, when I showed up here, there was these conversations about, we should solve this problem. How can we solve this problem? And my answer... Mentira, eles nunca devem ter perguntado isso. Eles não estão nem aí para esse problema, né? Mas beleza, tudo bem. Se eu tivesse lá, eu também só estaria concordando com ele. ...was, we can't solve this problem except by taking from them at one point of the year to give to them later. And I'm like, we should not do that, right? Yeah, I agree. And so for me, it's almost like a principle, you know, we can't create money. É um princípio da Twitch não tirar os controles da sua mão, streamer. Cara. Nada a declarar. Não quero parecer chato. That isn't there, and we need to be honest with you, because I will say, and I don't know if this goes to your next question, but sometimes I think we have not wanted to tell a streamer bad news of something they may not want to hear. And so it might be easier for me to simply say to you, I know that's hard, and I'm thinking about, we need to think about ways to solve that problem.
right? And sort of make you believe that at some point we can solve the problem, because I don't want to tell you the reality of the path you're chosen. And I think one thing that I've been doing and we've been doing. E acho que uma coisa que tenho feito e que temos feito é ser transparente. Nossa, a Twitch é super transparente. Muito obrigado, Twitch. Tá bom. Is we need to be transparent when we're not going to have an answer for you. We shouldn't act like maybe just because we care about you, because we're telling you what you want to hear. We need to tell you what the reality is so then you can, you know, plan in your life. Yeah, I get it. E então é isso, galera. Vocês viram como a mamãe Twitch é bondosa com nós, né? Transparente e tudo mais. No contexto geral da explicação dele, eu concordo com a maioria. Eu não sei o porquê esse delírio coletivo de todo mundo ficar irritado, porque ele comparou o trabalho do streamer com trabalhos criativos, que num mês tu vai ganhar nada e no outro mês tu vai ganhar 3 vezes nada. Não, não, num mês tu vai ganhar 500, no outro vai ganhar 5.000. Oscila bastante. Não teria como eles ter um pagamento fixo. Na verdade, eu nem entendi muito bem a pergunta do rapaz ali. Ele quis fazer mais do certo ponto, sim, que no começo do ano tem menos anúncios, menos pessoas assistindo lives, menos pessoas que compram coisas daqueles anúncios, aí o streamer recebe menos mesmo, e no fim do ano recebe mais. Mas é assim, em vários segmentos tem os altos e baixos, né? A alta e a baixa temporada, né? E eu não vejo problema nenhum ele ter usado aí, o Dan ter usado o exemplo aí do atendente Starbucks e as pessoas se sentiram desprestigiadas como streamer. Nada a ver, tá? Vamos baixar a cabeça e trabalhar. A nossa sociedade tá criando um costume muito grande de reclamar de tudo, porque isso dá engajamento nas redes sociais. E eu achei importantíssimo ter pelo menos essa abertura aí do diretor vir falar com streamers aqui do Brasil. É uma coisa fantástica, né? Isso não quer dizer que a Twitch dá alta importância para a comunidade brasileira, né? Mas já é um começo. Muito obrigado por quem ficou assistindo aqui até o final. Esse aqui é só um dos videozinhos aqui do canal. Se tu tá assistindo pela primeira vez, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui no final com tutoriais e dicas, coisas interessantes aí para você estar vendo e estudando comigo. Um abração e até a próxima.